Vivo um casamento de fachada. Apareceu uma influenciadora em que ela criou uma conta só para poder abrir o coração. E nessa conta que ela abriu, simplesmente para conseguir contar o que ela tá passando no casamento, a gente acaba acompanhando ela abrindo o coração, chorando, pegando as coisas dela, indo embora de casa, indo para outra casa, divorciando. Você consegue acompanhar o início e o fim da história. Simplesmente ela fez um vídeo contando que vive um casamento de fachada, que já não existe mais casamento. Só que ela conta tudo chorando e ela conta as coisas que acontecem no dia a dia que levam ela a acreditar que já não existe mais casamento. Então vamos ver aqui o que que ela vai relatar e como ela chegou à conclusão de que não existe mais casamento ali, senão uma aparência de um casamento. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de ver se o sininho tá ativado. Vão também nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto para vocês os resumos aqui do canal e também converso com vocês nos stories. Posto dia a dia, então vai lá no meu Instagram ou no meu TikTok que eu posto todos os dias. Sem enrolação, vamos pro quadradinho ver essa história. Tá aqui, gente. Essa daqui é a Casa Mãe e Filhos. Ela que postou, esse aqui é o arroba dela, que ela postou a história dela. É triste quando a gente é casada, mas vive como se estivesse sozinha. Bora lá ver o que que ela vai relatar. E eu criei essa conta do zero, sem amigos, sem conhecido, para mim poder desabafar, poder falar tudo que eu sinto, sem medo de ser julgada por conhecido, parente, amigo. Eu sou casada, já faz uns 13 anos, sou mãe de dois filhos, um de 4, de 3. E vivo num casamento de fachada, porque o que eu vivo não é casamento, não é possível casamento, ser casada seja isso. Não tem amor, companheirismo, não tem diálogo. Você vai tentar conversar, a pessoa... Ai, para, deixa eu sair, deixa quieto. A pessoa não quer conversar. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Gosto. E que não faz questão de estender a mão pra me ajudar em nada. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia recentemente, tá com uma... Acho que não tem 2 semanas. Eu precisava ficar de repouso. E ele não faz nada. Tipo, eu tenho que pedir pra ele. Por exemplo, ai, varre o chão pra mim. Ou lava uma louça. Isso, a casa tá toda bagunçada, toda revirada, porque eu não posso estar agachando pra pegar as coisas. E ele tá lá na onde? Lá na casa da mãe dele. O chá já não fica aqui mesmo pra mim não pedir pra ele as coisas. O meu sonho era ter minha casa, construir minha casa. Mas do jeito que tá indo, eu não vou poder construir minha casa aqui. Porque esse terreno é do meu sogro. Tá no nome dele, então, se eu chegar a construir aqui, talvez eu possa vir a perder. Porque do jeito que tá, não sei se vai por muito tempo, não. Parece que tá chegando no limite, sabe? Não tá dando mais. E o dinheiro que eu tenho não daria pra me comprar, por exemplo, um terreno e construir. Tipo, dá pra comprar só o terreno ou só construir. Só que às vezes eu fico me sacrificando, tentando passar por cima, falando, não vai empurrando com a barriga assim mesmo e construir aqui. Mas eu tô pensando que se eu fizer isso, eu vou me arrepender muito depois. Quero muito a opinião de vocês. Comente aqui o que eu faço. Saio, largo tudo e tento recomeçar. Ou eu construo aqui mesmo. Portanto, é minha casa, nem que vive nessa solidão, sabe? Eu não sei, às vezes eu fico repensando. Então ela se abre falando o seguinte: eu me sinto sozinha. E ela falou uma coisa, gente, que eu só de pensar eu já consigo sentir o desespero. Que a gente chega numa certa idade em que a gente começa a prestar mais atenção nisso. Mas assim, eu me sinto muito sozinha, tudo. É muito ruim estar casada, estar sozinha. Aí ela falou que vai tentar conversar com o marido. Ele fala: ai, não, vai pra lá. Tá. Você não quer nem mais lutar pelo casamento, né? E aí ela falou assim: e aí eu tô sozinha, eu me sinto, né, abandonada. Por exemplo, quando eu tive que fazer uma cirurgia. E aí ela conta que não teve ajuda. E, gente, é o momento que começa a bater. É conforme a gente casa ou a gente se relaciona com alguém, pode até ser um namorado, uma namorada, e você começa a perceber que se você ficar doente, cair de cama, precisar que a pessoa cuide de você, assim, debilitado, sabe? Você tá sozinho. Isso aí começa a bater forte depois de uma certa idade. Começa a bater forte. E, assim, cogitar que você não pode contar com a pessoa. Então, você começa a cogitar que você não pode contar com a pessoa e que, de alguma forma, se você cair numa cama, essa pessoa só vai cuidar de você caso ela for obrigada, e se cuidar, ela vai meio que te maltratar também. Aí você já começa a ficar assim: meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Só que assim, quando a gente é muito novo, a gente não pensa nessas coisas, porque
nem se sabe, nem tá na fase pra pensar nisso, mas conforme a gente vai ficando mais velho, mas não tô falando de velho, velho, tô ficando só de mais maduro. Você começa: "Espera aí, e se eu ficar doente?" Porque as pessoas ao seu redor começam a ficar doentes. Pessoas mais velhas, seus pais, seus avós, e aí você vê ali quem cuida, quem não cuida, e você fica assim: "Espera aí, quando eu ficar doente, eu posso contar com o meu parceiro, com a minha parceira?" E aí, gente, sem mentira, ela não tá conseguindo conversar com o marido, pois eu, se eu tô no lugar dela, eu vou conversar com Deus. Eu vou conversar com Deus, porque olha, tá sem condições, Senhor. E aí o pessoal vai falar assim nos comentários: "Ah, Nicole, se a pessoa é religiosa, ela só pode mediante de uma situação de adultério ou abandono." Ah, mas tá perto, mas tá perto. Porque quando a pessoa, seu cônjuge, seja mulher ou homem, já não tá mais lutando pelo relacionamento, tem muita chance de se interessar por alguém no trabalho, se interessar por alguém, em algum encontro de amigos, se interessar por alguém, porque em casa já morreu, então é como se a pessoa estivesse meio solteira, sabe? Ou muitas vezes ela age dessa forma. Eu sempre falo isso pra vocês sobre casamento, ambos têm que lutar, não adianta um só lutar. Não é igual a nossa vida profissional, não é igual a nossa vida financeira, não é igual a nossa vida, sei lá, pensa em alguma coisa, nossa saúde. Ah, vou melhorar minha saúde, vou melhorar minha alimentação. Tudo isso depende de você. Ah, vou estudar para conseguir uma profissão melhor. Depende de você. Só você pode movimentar isso. Não depende de mais ninguém. Só que quando a gente tá falando de casamento, precisa de dois. Você não consegue sozinho. Sabe, o homem, ele se queixa muito de que a mulher, depois de um tempo de casamento, não quer mais ter relação. Não quer mais ter relação sexual, relação íntima. E a mulher, muitas vezes, toca um casamento sem relação, sem ter intimidade e toca, nossa, meu casamento tá ótimo. E muitas, não todas, não sentem falta disso. Tô falando principalmente, gente, de casal jovem, casais que casaram há pouco tempo, porque a gente realmente chega numa certa idade em que o nosso corpo não é mais o mesmo. Mas eu digo assim, um casal jovem, e muitas vezes a mulher já abandonou a intimidade. E pra ela tá tudo bem, e o homem fica indignado com isso. O casamento já tá prestes a acabar na cabeça do homem, porque a mulher abandonou uma coisa que era muito importante pra ele, que é a intimidade deles. Por outro lado, a mulher preza muito pelo diálogo e pelo companheirismo ali, em palavras mesmo, em palavras. Existem as ações, né? Mas a mulher precisa de alguém ali ao lado dela, ela precisa conversar com essa pessoa, entender essa pessoa, ter um diálogo, ter a pessoa por perto. E pelo menos é o que eu vejo, gente, nos vídeos que a gente assiste, eu vejo assim por mim mesma, como mulher, aí eu vejo nas mulheres que eu convivo, como a gente dá valor ao diálogo com o parceiro. O homem valoriza isso por um lado, mas é como se a gente ficar sem diálogos muito profundos por um bom tempo, como se ele não sentisse muita falta. Muitos homens, não todos. Então a mulher cobra isso. Então o homem, ele cobra de um lado, a mulher cobra do outro. E se um e outro vê que abandonou o que era necessário ou importante, ficam ressentidos e desistem do casamento, começam a desistir do casamento aqui dentro primeiro, ficando chateados. O homem acha um absurdo ele ter casado e não ter relação com a parceira. E a mulher olha assim e diz: peraí, eu não converso com meu marido, ele não sabe como eu me sinto, eu não sei como ele se sente, é um estranho dentro da casa. Ah, mas tem relação íntima, mas para a mulher isso não é suficiente. Eu não sei se vocês têm essa sensação de que o interesse do homem e da mulher normalmente vai para esses caminhos e eles têm que se esforçar para agradar um ao outro, para lutar um pelo outro, dentro das vontades um do outro para se sentir ainda nesse casamento, entendeu? Agora me diz se vocês têm essa mesma percepção ou se não, e me conta assim, o que que você sente que é importante pra mulher e o que é importante pro homem. Nos comentários daqui pra frente é só pra trás, tá bom? Mas nem se o casamento fosse maior maravilhas, escute, nunca construa no terreno de terceiros, principalmente de sogros. Aqui parecemos dois estranhos. Porém, eu tenho preguiça só de pensar em arrumar tudo e ir embora. Não sei o que acontece, parece que eu tô parado no tempo e não consigo reagir para sair de onde estou. Difícil explicar, difícil entender. Caramba, cara, mas a sua preguiça é maior. É que às vezes a situação do seu casamento não tá infernal. Ela não tá um inferno perturbador. Então você não tá perturbada, você tá acomodada. E aí tá confortável. Eu queria falar tudo o que está acontecendo comigo, mas não consigo. Meu marido passa o tempo deitado vendo joguinho. E quando peço ajuda, é uma briga. Nunca sai comigo e nem quer que eu saia. Eu também queria contar meus relatos. Seu relato retrata o que muitos vivem, mas não tem a coragem que você teve de falar em rede social. É a realidade de muitas, inclusive a minha. Aí aqui, então, ela postou ela indo embora de casa. Ninguém merece viver em um casamento de fachada.
Vamos ver. Eu não aguentei mais. Eu demorei anos pra admitir que eu estava casada, mas completamente sozinha. Muita gente olha de fora e acha que tá tudo bem. E só a gente sabe o que acontece dentro da nossa casa. E só a gente sente o peso que carrega sozinha. Vivi anos tentando manter algo que já tinha acabado faz tempo. Sendo calada, aguentando pressão psicológica, palavras que machucam mais que um tapa. E silêncio que corta mais que grito. O pior, que eu vivia mendigando atenção, carinho e migalha de respeito. E até quando isso? Até quando a gente vai se diminuir pra caber no pouco que o outro oferece? E antes que alguém ache que eu tô aqui pagando de santa, lá no começo do casamento, anos atrás, falhei também. Mas ninguém sabe e ninguém conta o que me levou até aquilo. Ninguém sabe quantas vezes eu engoli desrespeito, quantas conversas escondidas eu encontrei. Não foi uma, não foi duas e não foi três. E pode até questionar, mas por que você já não abandonou tudo lá atrás? Eu não conseguia. A dependência emocional é triste. Só quem passa sabe o que eu tô falando. A gente pensa muito nas crianças. Foi por eles que eu fiquei muito tempo. E foi por eles que eu decidi ir embora. Eles merecem ver a mãe dele feliz, não sobrevivendo. Hoje eu tô recomeçando. Então se você tá ouvindo isso, tá passando por isso, por favor, não aceita viver de migalhas. Não merece um casamento de fachada. Não precisa ficar com alguém só por obrigação, por medo ou costume. Você merece paz, amor e respeito. Vou compartilhar tudo aqui o meu recomeço. Então, se você assistiu até o final, já clique em me seguir para me acompanhar nessa nova jornada. Ela disse que há anos atrás ela caiu também, falhou também. O que ela quer dizer com isso? Enfim, eu disse pra vocês, eu falei pra vocês, ela falou assim: quantas conversinhas eu já não peguei no celular? Eu falei pra vocês, eu falei assim, quando a pessoa tá agindo assim, tanto homem quanto mulher, tá num casamento em que a pessoa já não faz mais questão do parceiro, da parceira. Ai, tá. A pessoa tenta conversar, a pessoa tenta ter um achego, tenta te abraçar, tenta te beijar, tenta conversar, tenta qualquer coisa, tenta ter qualquer contato. E a pessoa já tá assim, ai, tá bom, ai, né, tá. E só fica no celular, e só fica não sei o quê. Eu falei pra vocês, já tá um caminho muito andado, assim, pra já ocorrer um flerte, já começar a cobiçar algo que está fora, uma pessoa que já tá fora. Já tá um passo dito e feito. Ela encontrou conversinha, entendeu? Então, sinceramente, gente, mas assim, pelo que ela falou, ela aturou muito a humilhação e não sei o quê, e que a gente não tem que aceitar migalha. E é isso, aí ela aparece montando as coisas e indo pra casa. Mas o que vocês acham? Então ela se cansou e decidiu arrumar as malas e ir embora. Quando você abre os comentários, você vê uma galera meio que partilhando da mesma experiência. Ó, eu tô desse jeito, querendo desistir, mas tenho medo. No ano que vem, você ir embora porque meu marido prefere os amigos. Ai, gente, nossa, graças a Deus, o Renan não é assim. Homem marmanjo, que fica só com amiguinho. Ai, amiguinho pra cá, amiguinho pra lá. Eu tenho que ir lá ver meus amigos, eu tenho que sair com os meus amigos. Às vezes cresce, Markelly. Uma mulher velha, infantil desse jeito. Um homem assim, que depois de velho fica com amiguinho. Amiguinho não é bom ter amigos. É bom sair. Gente, eu tô rouca. É bom sair. É bom ter amigos, mas prioridades. Existe casamento e existe seus amigos, entendeu? E aí existe muito casamento em que o homem e mulher também fica amiguinho pra cá, amiguinho pra lá. Aí o seu parceiro, sua parceira precisando de ajuda, não, hoje eu tenho que sair com os meus amiguinhos. Você tá entendendo? Começa a prejudicar muito o casamento. Não sei de onde tá vindo o rouco, mas sei que eu tô tossindo e não tá saindo. Seria tão fácil com uma rede de apoio, estou sozinha no barco. Eu e meus filhos, sem ter para onde ir. É doloroso. Olha, gente, eu vou falar. Eu pego os comentários do TikTok e eu fico assim, meu Deus do céu. A minha mãe avisava, a internet avisava, os filmes antigos dos anos 90 avisavam. E avisava, por exemplo, que você tinha que casar bem, que você tinha que prestar atenção na pessoa, já no namoro, sinais. Hoje em dia a gente chama de red flag, né? Mas na minha época era prestar atenção na pessoa, prestar atenção nos comportamentos, porque isso aí vai piorar, vai ficando pior. Agora eu fico vendo esses vídeos, eu fico, meu Deus do céu, isso é muito real. Tipo, é uma coisa muito real. Eu me pergunto, tem casamento bom pra todo mundo? Existe, pra todos, todas as mulheres e todos os homens, existe possibilidade de ter um casamento bom pra todo mundo? É loteria? Ter um casamento bom? É uma loteria? Ou, na verdade, é apenas um erro na hora de escolher o parceiro ou parceira? A gente acaba errando. Mas existe casamento bom pra todo mundo? Mesmo que a gente tentasse escolher, selecionar ao máximo uma pessoa boa. Não estou falando de dinheiro, não estou falando disso, daquilo, de aparência. Uma pessoa boa, que tem comportamento bom. Mas agora, se a gente selecionasse super bem, pegasse ali na onde dói, exatamente na onde importa, que é o caráter, teria pra todo mundo? Me conta aqui a sua opinião. Porque, gente, quando você abre os comentários, você fica assim, gente, você é louco. Dá a sensação de que casamento bom é loteria. É claro que a gente não sabe, porque a gente não tem números aqui, né? Ela realmente, então, deixou o casamento e acabou. E, assim, já era um casamento com muitas feridas. E ela fez vários vídeos, assim, arrumando as coisas e indo embora. Me conta aqui o que vocês acham. E é isso,
isso, gente. Eu acho que se não há mais companheirismo, aí quando a gente casa, a gente descobre que tem que ter amor pelo parceiro, mas não é um amor de paixão, não é aquela paixão. Né? Não é mais uma paixão que inflama você. Tem que ter um amor de companheirismo. E realmente o casamento, ele precisa de companheirismo. Mas assim, muito, gente. O que vocês acharam da história dela e da história nos comentários da galera passando pela mesma situação? Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo.